Fala pessoal, voltei aqui então para fazer mais alguns exemplos com vocês, para a gente cansar de treinar derivadas parciais, tá? Então essa função, né, da letra G, uma função de três variáveis, ela cai muito próximo da função anterior que nós fizemos, tá? Então também vai ter uma composição. Primeiramente, eu sugiro que a gente arrume essa função, né? Arrumá-la de qual forma, né? Lembrando que a gente tem uma raiz, então eu posso escrever essa expressão da seguinte forma: x ao cubo menos y ao quadrado mais z, tá? Elevado a 3 sobre 2. Tá? Então a primeira relação que a gente pode estar fazendo é essa. A segunda é tomar então como uma função composta a nossa f de u. A nossa f de u então vai ser dada por u elevado a 3 sobre 2. Tá? E o nosso u ele vai ficar sendo a função x ao cubo menos y ao quadrado mais z. Tá? Então, para calcular o diferencial na variável x, a gente vai fazer o diferencial de f na variável u vezes o diferencial de u na variável x. Tá? Então, fazendo o diferencial dessa nossa expressão, ela vai ficar 3 sobre 2 vezes u elevado a meio, lembrando que u elevado a meio é raiz quadrada, vezes o diferencial em x. O diferencial em x, esse aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, vai ser somente 3x ao quadrado. Tá? Então, só reescrevendo, a gente vai ter 3 vezes 3, 9. 9 sobre 2 vezes a raiz quadrada do nosso u, que é x ao cubo menos y ao quadrado mais z, tá? Vezes o x ao quadrado. Tá? Vou colocar esse x ao quadrado aqui no final, não tem problema. Tá? Ficaria melhor colocando ele no início, mas tudo bem. A nossa derivada, então, em y, né, ela vai ser dada da mesma forma, mas agora pelo diferencial de f em relação ao diferencial de u, vezes o diferencial de u em relação ao diferencial da variável y. Tá? Essa parte vai ser idêntica, né? A derivada da função na variável u vai ficar 3 meios de u elevado a meio. Né? O que vai entrar de diferente é a derivada de u em relação a y, que neste caso é menos 2y. Tá? Esse 2 pode simplificar com esse 2 e a gente tem então menos 3 vezes y, tá? Vezes a raiz quadrada de x ao cubo menos y ao quadrado mais z. Tá aqui a derivada em y. A derivada em z, tá? A gente vai ter, então, o diferencial de f em relação ao diferencial de u, vezes o diferencial de u em relação ao diferencial de z. Tá? Vai ficar 3 sobre 2 vezes u elevado a meio, vezes o diferencial de u em z, que é 1. Tá? Então, a gente chega em 3 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo menos y ao quadrado mais z. Tá? Então, tá aqui os três diferenciais de primeira ordem da nossa função f de x, y, z. Tá? Então, toma cuidado quando precisar dessa regra da cadeia para fazer essa diferenciação. Sempre utiliza essa escrita para facilitar esse procedimento, tá bom? Vou deixar até mais espaço. E aqui nós também temos uma função z, né, igual a tangente de xy, uma função de duas variáveis. Tá? Então a gente vai aplicar o mesmo processo. Tá? Então a gente vai falar que a nossa função z ela é igual a tangente de uma função de variável u, e esse nosso u é uma função de variável xy. Tá? X vezes y. Então o diferencial de z em relação à variável x vai ser dado pelo diferencial de z na variável u vezes o diferencial de u na variável x. Tá?
O diferencial da tangente é a secante ao quadrado, né? Então, secante ao quadrado de x, de u, vezes o diferencial dessa expressão em x. E o diferencial de x vezes y na variável x é a variável y. Tá? Então, a gente chega em y vezes a secante ao quadrado de x vezes y, né, que é o nosso u. E o diferencial de z na variável y vai ficar dado, então, pelo diferencial de z no diferencial de u, e o diferencial de u em relação ao diferencial de y, tá? Então, a gente vai ter secante ao quadrado de u vezes o diferencial de u na variável y, que vai ser x. Então, a gente vai ter x vezes a secante ao quadrado de x vezes y, tá? Então, tá aqui os dois diferenciais. Eu acho que já dá para me trazer mais alguns, tá, para vocês. Aqui a gente tem, então, determine as derivadas parciais de primeira ordem indicadas, tá? Então, ele quer que a gente calcule a derivada de primeira ordem na variável x no ponto 0 e 1, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa derivação. Tá? Tem duas formas que eu posso proceder aqui. Eu posso gerar essa expressão ou aplicar a regra da cadeia e regra do quociente. Tá? Note que você tem a função u e você tem a função v. Tá? E aqui você vai ter que aplicar uma regra da cadeia. Tá? Então vamos tentar fazer de forma direta. Qualquer dúvida, depois na aula vocês me falam, tá, gente? A derivada da função x, né, a derivada em x, vai ser dada então pela derivada de u, vamos marcar aqui a nossa regrinha, né, do quociente, u' vezes v menos o v' dividido então por v ao quadrado, né? Então, derivada de x vai ser 1 vezes a expressão v, que é x mais y elevado ao quadrado, menos x vezes a derivada dessa expressão. Então, vamos fazer aqui do lado, né? Eu preciso derivar x mais y elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos aplicar aquela relação. Isso daqui é a mesma coisa que u ao quadrado. Tá? E o nosso u sendo, então, x mais y. Tá? Então, para fazer esse diferencial de v, né, nosso diferencial de v vai ser dado, né, diferencial de v em relação à variável x, vai ser dado pelo diferencial de v em relação ao diferencial de u, neste caso, pelo diferencial de u em relação ao diferencial de x. Tá? Então, nós vamos ter que o nosso diferencial de v em relação à variável x, ele vai ser dado por 2 vezes u vezes a derivada dessa expressão em x, que vai ser 1, ou seja, 2 vezes u. 2 vezes u vai ser 2 vezes x mais y, tá? Então, a gente vai ter 2 vezes x mais y. Lembrando que eu posso fazer a distributiva aqui a qualquer momento. Isto tudo dividido, então, por x mais y, que está elevado ao quadrado novamente. Então, ele vai ficar elevado à quarta. Tá? Então, está aqui a nossa expressão da nossa derivada. Ele pede para que a gente calcular esse valor no ponto 0 e 1, ou seja, x é 0 e y é igual a 1. Tá? Então, substituindo na nossa expressão, a gente vai ter 0 mais 1 elevado ao quadrado, menos 0 vezes 2 vezes 0 mais 1, dividido, então, por 0 mais 1 elevado à quarta. Tá? Então, a nossa f de x 0 e 1, ela vai ser dada por 1 ao quadrado é 1, aqui vai zerar, né? Então, vamos ter 1 sobre 1, que é igual a 1.
Tá? Se eu fizer essa derivada na variável y, note, né, que a gente não precisaria estar usando a regra do quociente, já que a expressão da parte de cima ela é uma constante. Tá? Então vale ressaltar isso aí para vocês. Tá? Pessoal, eu vou encerrar esse daqui por aqui, tá? E volto então no próximo trazendo mais alguns exemplos. Grande abraço e até daqui a pouco.